Comunicar em espanhol era constrangedor quando eu precisava participar de reuniões de trabalho. Eu precisava sempre de alguém traduzindo para minhas conversas. E isso não era bom, era constrangedor, realmente. A partir do momento que nós procuramos, em todas as reuniões, falar a língua do nosso cliente, eles percebem um esforço da nossa empresa em atender bem o projeto pelo qual a gente foi contratado. Eu considero que eu estou consumindo um produto que é sob medida para a gente. Olá, queridos amigos. Sejam muito bem-vindos ao podcast Falando com os Profissionais do Futuro. Aqui vocês encontram depoimentos que mostram os resultados da mentoria de espanhol corporativo intercultural. Mas, além dos resultados, você vai encontrar aqui histórias de pessoas comuns, como você, como eu, que tiveram que fazer uma escolha para crescer profissionalmente. E essa escolha trouxe para eles frutos. Eu sou Alexis Fernandes, mentor de espanhol corporativo intercultural, e neste primeiro capítulo eu quero compartilhar contigo a história de um grupo de pessoas, uma organização, uma empresa que decidiu internacionalizar seu produto. E eu tive o privilégio de acompanhar este processo desde a mentoria de espanhol intercultural. E falo que é um privilégio porque tive a oportunidade de estabelecer relacionamento com pessoas maravilhosas, com pessoas com um propósito que hoje têm tido a gentileza de compartilhar sua história com vocês e comigo. Vamos conhecer a história do processo de internacionalização da GoPoint. Como é que era a sua comunicação em espanhol antes de iniciar a jornada? Não existia comunicação em espanhol. Nunca tive a necessidade, até que fomos contratados por uma empresa de origem espanhola, de língua espanhola, e foi aí nesse momento que procuramos uma mentoria para o aprendizado da língua. Tínhamos que começar a fazer reuniões para a definição do projeto e havia uma grande necessidade de entender as demandas completamente. Então, completamente perdido. Enfim, era isso, estávamos perdidos. E a nossa preocupação era entender os pormenores da demanda, porque às vezes a gente compreende o que o cliente está dizendo para a gente, mas uma frase pode conter alguma sutileza que a gente entende de uma forma pela nossa herança do português, mas que em espanhol não é necessariamente dessa mesma forma. Foi muito importante começar com esse processo de aprendizado de espanhol. Então, eu não me comunicava em espanhol. Então, não existia. Se comunicar em espanhol é importante por aprender uma nova língua, aprender a transitar entre essas novas culturas. Então, eu sentia que estava faltando algo para mim profissionalmente. Então, eu me senti um pouco frustrada por não aprender uma nova língua. Então, eu me senti um pouco frustrada, assim, porque só sabia falar um idioma, né, o português, e um pouco de inglês, mas o espanhol, nada. Não tinha domínio nenhum sobre o espanhol, nunca tive contato, então foi, assim, muito desafiador, né, toda essa jornada. O contato, né, com o espanhol
porque nós passamos a atender um cliente do Chile. Então, a gente passou a ter muitas reuniões em espanhol. E eu ficava muito insegura, porque eu não conseguia entender um pouco do que eles falavam. E isso dificultava muito o nosso trabalho, porque a gente precisava falar com o cliente, entender, justamente a minha posição aqui é entender o que o cliente precisa, para a gente startar as frentes aqui da empresa para fazer as entregas para ele. Então, eu me sentia muito insegura com relação a isso, o fato de não conseguir me expressar e não compreender, né, as reuniões das quais eu participava. Bom, eu conheci o Alex através de um programa que a empresa que eu trabalho faz parte, né, então eles decidiram, por conta desse cliente, colocar os funcionários que lidam com esse projeto numa aula de espanhol para facilitar a comunicação, né, e esse projeto iniciou justamente no momento em que eu estava de licença maternidade. Então, eu tive a minha segunda filha, hoje ela já está com 2 anos, e eu decidi, mesmo estando de licença maternidade, participar das aulas de espanhol para que, quando eu regressasse, né, da licença maternidade, eu estivesse preparada, né, para voltar a falar com os clientes em espanhol, conseguir entendê-los e conversar com eles de forma correta. Então, foi muito desafiador por esse motivo, mas, assim, foi uma das escolhas muito acertadas, assim, que eu tive. De fato, né, a licença maternidade é algo ali que a gente precisa de um tempo dedicado, né, ao bebê, enfim, mas eu consegui ali 1 hora a cada 2 dias, né, são 2 dias na semana que a gente fazia as aulas, eu consegui essa 1 horinha para me dedicar ao curso e valeu muito a pena, muito, muito a pena mesmo. Porque quando eu voltei de licença, eu já conseguia participar das reuniões, entender o que o cliente estava falando, conseguir me expressar, escrever mensagens, então foi muito bom, assim, em muito pouco tempo, a evolução é muito grande, foi muito bom. Desde o primeiro momento, desde o primeiro contato, você confiou que iria dar certo? Confiei, eu me senti acolhida, eu vi credibilidade e fui incentivada, então eu confiei sim. A jornada com a Trilling é sempre muito, muito gostosa. A metodologia é muito interessante, as aulas em grupo são muito interessantes, a metodologia de trabalho com conversação desde das primeiras aulas foi essencial para o crescimento. Desde a segunda aula já comecei a falar em espanhol, mesmo achando que seria impossível, foi de extrema importância para a comunicação dentro da empresa e com o cliente. Eu não confiava que ia dar certo as nossas aulas. Eu tinha muitas ressalvas, porque o meu dia a dia tem muitas tarefas e muitas coisas precisam de atenção imediata, porque elas surgem durante o dia. E, para falar a verdade, eu não gosto de aulas para aprender novas línguas. Eu nunca me senti feliz fazendo essas aulas. Não era um prazer para mim. Então, eu não achava que ia gostar. Mas, vindo a segunda, terceira aula, eu comecei a gostar, porque era um momento, porque a aula é leve, era um momento que eu adquiria conhecimento, mas não precisava, não era com um esforço, não me cansava. Então, os conteúdos que você traz são muito interessantes, nos levam a prestar atenção. E você entende bastante que nosso dia, às vezes, não dá para se dedicar 100%, e você compreende isso. Então, eu me sinto à vontade, é uma coisa leve, chegar para assim, Alexis, olha, eu preciso sair. Então, a gente conversa bem, os conteúdos são muito bons, e isso me dá prazer em aprender. É uma coisa que eu adquiro conhecimento sem me esforçar tanto, não é algo que eu preciso fazer porque me obrigam, é algo que eu quero fazer. Eu passei a querer fazer a aula e não porque me obrigavam.
Pela primeira aula, eu já vi que algo ali ia mudar mesmo, né? Ia me ajudar muito. Então, assim, as aulas são muito dinâmicas, elas são muito... Tem um conteúdo muito bacana, te envolve com a parte corporativa, te dá uma visão muito clara da comunicação corporativa, que é um pouco diferente do que é aquela comunicação mais voltada para viagem, né? Enfim. E eu vi logo pela primeira aula que sim, eu ia conseguir chegar no meu objetivo, e meses em seguida eu já estava muito confiante de que eu chegaria sim, porque pela dinâmica da aula você aprende muito, assim, o Alex e toda a equipe dele é muito boa, eu sou muito grata por toda a conquista que, né, nós fizemos juntos aqui, ele como professor, eu como aluna, acho que esse esforço que a gente teve de manter as aulas, de conseguir fazer, ele também sempre muito atencioso, às vezes eu precisava de uns minutos ali para, né, fazer dar uma resolvida aqui em casa, ele também muito paciente, sempre me apoiou muito, então isso foi muito, muito importante, assim, foi muito, muito bacana. Eu percebo muita customização no curso que eu tenho feito. Então, se eu tenho uma dificuldade num determinado tema, a gente repassa, a gente vê outras formas de chegar na compreensão total. Então, nesse sentido, eu vejo que é muito rico e que, assim, num curso tradicional, eu teria que, de repente, marcar uma aula extra para fazer isso. Eu diria que tem sido empolgante. Olha. Empolgante, porque as aulas são aulas que a gente tem vontade de entrar na aula, entendeu? Não é uma aula que fala, putz, hoje eu tenho espanhol. Não, que legal, hoje eu tenho espanhol, hoje eu vou falar, vou praticar, porque é uma aula muito descontraída, mas que tem muito conteúdo e muito aprendizado. Então, minha palavra seria, minha jornada até agora tem sido muito empolgante. A gente tem sentido uma evolução muito grande, não só minha, como da equipe GoPoints como um todo. E não só uma evolução da língua, mas também de entender o contexto, de entender a cultura de cada um desses países, e vai te facilitar muito a comunicação. Difícil, né, você qualificar em uma palavra só, mas eu acho que talvez eu fale de, assim, competência mesmo, né? Eu sinto muita competência da Trailing, eu sinto muita competência da sua mentoria. Você confiou desde o primeiro contato em que iria dar certo? Confiei sim, porque a pessoa que me recomendou você é uma pessoa que eu confio demais e é uma pessoa muito criteriosa. Então, eu sabia que quando eu começasse com você, eu teria um bom resultado. E eu vou te falar uma coisa, Alex, com toda sinceridade. O resultado foi muito melhor do que eu imaginava. Qual é o impacto que a jornada da mentoria intercultural de espanhol está tendo na sua carreira hoje? Está tendo algum impacto? Me fala um pouco sobre isso. Me ajudou muito, me ajudou e me ajuda muito, porque, como eu disse, hoje nós temos muito contato com chilenos, com pessoas de fora do Brasil. Então, assim, e nas reuniões, muitas das nossas reuniões, temos muitas vezes eu e mais duas meninas daqui do Brasil, ou às vezes uma pessoa da Latam só que fala português e espanhol, e os demais todos falam espanhol. Então, assim, hoje eu tenho como participar dessas reuniões, eu tenho segurança para participar dessas reuniões, posso, sendo muito sincera, não entendo ainda 100% do que eles falam. Tem muitos termos, tem alguns termos, tem muitas palavras que às vezes eles falam e eu ainda não consigo entender o que é. Mas, assim, 95% da reunião, eu entendo tudo o que eles estão falando, eu consigo interagir com todos eles, e o mais importante, eles conseguem entender o que eu estou falando para eles. Então, assim, eu acho que esse é o maior ganho de todo esse tempo de curso. Eu consigo
lidar muito bem com isso, eu consigo atender, eu sei que eu consigo atender o cliente com a necessidade dele. Então, isso me deixa muito tranquila também. Eu acho que o que vale é que a gente tem que ter medo de fazer as coisas, mas não pode deixar com que o medo seja maior do que nós, do que nossa vontade, o nosso desejo e a nossa necessidade de agir ou de fazer determinada coisa. Porque, assim, o medo, ele existe, o medo ele é muito bom. Como eu tive muito medo de começar esse curso. Nos primeiros dias eu comecei ele com muito medo, eu chorava aqui, falei, gente, isso não vai dar certo, eu não vou conseguir. Mas, assim, nós temos que ser maiores do que ele. E eu acho que nada é impossível. Quando a gente deseja, quando a gente realmente quer, quando a gente tem um apoio de amigos, tem um apoio do professor junto com a gente o tempo todo, tem essa disponibilidade, eu acho que nada é impossível. Tudo realmente é possível nessa vida. O impacto desse curso que eu faço com você é muito, muito bom quando eu entro em reuniões e consigo compreender o que as pessoas estão falando. E isso me traz tranquilidade participar das reuniões, porque muitas vezes as reuniões podem ter um aspecto às vezes extenso, o cliente precisa de algo, e você não compreender isso, o que eles falam, isso me deixava muito tensa. E a partir do curso, isso passou a ser bem mais tranquilo. Não tenho mais atenção. Qué bom que tenha sido relaxante em sentido geral. Agora, me pode falar algumas coisas, alguns exemplos de coisas que você pode fazer hoje em espanhol que você não conseguia fazer antes? Quando eu iniciei o curso, eu não compreendia o que as pessoas falavam nas reuniões técnicas, e assim, a minha posição é técnica de TI, então isso complicava muito a comunicação, porque as pessoas que muitas vezes tinham uma pessoa que conseguia traduzir, mas essa pessoa não é técnica. Então, tinha um ruído na comunicação, e isso atrapalhava muito os projetos. Então, eu não conseguia responder um e-mail adequadamente, me sentia muito insegura em responder. Hoje eu já respondo com bem mais tranquilidade e consigo conversar coisas técnicas com as pessoas que são nativas, né? Eu praticamente hoje me sinto muito à vontade de participar de reuniões em espanhol, consigo compreender toda a reunião, consigo me expressar também, eu consigo falar, eu consigo escrever. Então, lógico que a gente às vezes recorre ao corretor, né? Mas assim, eu me sinto muito segura em poder falar e poder entender o que o cliente está falando ali. Eu acho que isso me ajudou muito. Profissionalmente, foi um ganho muito expressivo, porque já em reuniões em que a gente tem domínio da língua, todo mundo falando a mesma língua, às vezes já acontece algum desencontro, né, de informação, a gente atendendo um cliente numa língua que não é a nossa, a chance disso acontecer era muito maior. E a gente conseguiu, em pouco tempo, equalizar essa questão com as aulas da Trailing. Então, foi um passo muito grande. Olha, que bacana aí. Você pode falar algumas coisas que você pode fazer hoje em espanhol que você não conseguia fazer antes? Bom, hoje eu tenho uma certa tranquilidade de participar das reuniões, de conseguir compreender o que as pessoas falam em sua totalidade. Eu consigo escrever e-mails de uma forma muito tranquila também. Às vezes peço ali uma ajuda do corretor, mas algo só para dar uma última revisada mesmo, e às vezes até alguns termos que o corretor me sugere, eu acabo trocando, né, porque eu não acho tão adequado, eu prefiro usar alguns termos que eu aprendi nas classes. E eu também consigo escrever mensagens, enfim, me comunicar. É um passo muito grande, assim, nesses 2 anos. É algo que eu saí de um momento zero ali, de não conseguir entender, não conseguir falar, para um momento que eu já tenho um certo, não digo um domínio, né, mas eu consigo andar, né, consigo correr a reunião ali de forma mais tranquila. Você poderia falar um pouco sobre qual é o impacto que a jornada
está tendo na sua carreira, na carreira do Juliano, mas também na sua percepção como um dos sócios da empresa. Se você percebe que está tendo algum impacto também na empresa. Pode falar, por favor? Sim, olha, assim, eu acredito que tem bastante impacto, tá? Porque a gente, em princípio, focou muito no desenvolvimento da língua para as pessoas que estavam eleitas para trabalhar com esse cliente. Mas a gente percebe que outras pessoas dentro da empresa têm aquela vontade de aprender, se desperta para uma evolução profissional onde ela acha importante o desenvolvimento de uma língua. Então, nesse sentido, do ponto de vista das pessoas dentro da empresa, teve um impacto bom e positivo. E eu acho que outro impacto que é muito importante para citar é o impacto da visão do nosso cliente sobre a nossa empresa. Então, o nosso cliente percebe, a partir do momento que nós procuramos, em todas as reuniões, falar a língua do nosso cliente, eles percebem um esforço da nossa empresa em atender bem o projeto pelo qual a gente foi contratado. Então, esse impacto também é muito bom para a empresa, do ponto de vista empresarial mesmo, né? Então, assim, eu citei 2 exemplos, né? Um que é o desenvolvimento pessoal, né? Que a gente percebe pessoas que desenvolveram muito bem, inclusive com a língua, estão em contato com o cliente, e assim, parece que fala fluentemente o espanhol, né? E a visão do cliente para com a empresa, dizendo, essa empresa está querendo me atender bem, ela está investindo na língua para poder entender melhor minhas demandas, para poder se comunicar comigo na minha língua nativa. Então, isso é um diferencial enorme para a visão da minha empresa perante ao cliente. Excelente. E aí, pode falar algumas coisas que você, o Juliano, pode fazer hoje em espanhol que você não conseguia fazer antes? Viajar com mais tranquilidade para os países de língua espanhola. Já viajei outras vezes para países de língua espanhola e, na maioria das vezes, era a pessoa do hotel que estava tentando falar o meu português. E depois que eu comecei as aulas, eu tive outras oportunidades de viajar para países de língua espanhola e a compreensão, o dia a dia foi muito mais rico, né? Entender passeios, entender lugares turísticos, entender outro tipo de coisa. Então, assim, do ponto de vista pessoal, eu acho que está muito relacionado a viagens que faço com muito mais tranquilidade. E sempre aberto para qualquer novo cliente, né? Claro, em língua espanhola, a gente está muito melhor preparado agora para conquistar, para apresentar, para fazer qualquer contato aí que venha gerar projetos. Me sinto bem mais seguro. Eu acho que durante todo esse tempo eu evoluí e aprendi muitas coisas da língua espanhola, né, de falar espanhol, e coisas que antes de fazer os cursos a gente achava, a gente tem sempre uma sensação de que a gente se desenrola, que a gente sabe falar, mas é sempre aquela sensação do portunhol, então não é necessariamente o espanhol. Então, a gente até brinca, né, assim, até os meus filhos percebem que às vezes eu falo alguma coisa tal lá, eles querem falar comigo e eles falam, você está falando em portunhol, estou falando em espanhol. Então, é muito, muito interessante. Então, assim, eu acho que é isso, assim, eu tenho segurança para encontrar alguém na rua, tenho vizinhos que são argentinos, por exemplo, e que
eu falo com eles, eu tento falar em espanhol com eles percebem, e isso marca também, né? Eu lembro quando você me conheceu, você começou a falar espanhol comigo, sabe? Então, assim, dá uma segurança pessoal muito legal aí para qualquer tipo de comunicação. Que bom. Você gostaria de falar alguma outra coisa, Juliano? Olha, assim, o que eu acho importante falar é que eu cresci muito com relação à língua, eu me sinto que eu evolui muito, e que, graças a Trailing e ao Alexis, eu estou conseguindo evoluir profissionalmente e pessoalmente, porque existem muitas coisas culturais também que a gente aprende quando a gente vai aprender uma língua, né? Então, essa diferenciação de culturas, do que se fala no Chile, do que se fala na Argentina, do que se fala no lugar, ajuda a gente a crescer, a aumentar a nossa cultura, né? Então, a prática da língua tem sido muito boa nesse sentido, e que é muito leve, muito descontraído e muito gostoso de fazer as aulas, e o aprendizado vem, com certeza. Basta praticar. Hoje eu me reúno facilmente com várias pessoas falantes de espanhol e consigo compreender completamente o conteúdo da reunião e passar o que eu estou querendo dizer. Isso não acontecia de jeito nenhum, isso é uma evolução claríssima da gente, né? De conseguir realmente entender e se expressar em reuniões corporativas, uma diferença total do início para agora. E como você se sente hoje, depois de conseguir se comunicar profissionalmente em espanhol? Olha, é muito legal, tá? Essa sensação de você poder se comunicar com o estrangeiro na língua dele, isso te dá um poder de empatia, um poder de fazer um relacionamento de uma maneira muito diferente de se você não fala. Tá? Então, e isso vale tanto para o ambiente corporativo quanto para viagens. Eu fui ao Uruguai há umas 3 semanas, por exemplo, e foi muito tranquilo, né? Falei tranquilamente, falei no hotel, falei no restaurante, falei com taxista, falei com pessoas em museus, em praças e tal. Foi muito legal. Assim como eu te disse, converso muito com o Chile, com a Argentina, temos reuniões frequentes, e o resultado tem sido muito bom. Porque eu estou consumindo um produto que é sob medida para a gente, onde a gente pode chegar para você e dizer, como a gente disse, Alex, eu estou precisando de ajuda para traduzir a nossa plataforma do programa de fidelidade para apresentar lá para os chilenos. E você fez toda a ajuda e a tradução ficou maravilhosa e eles adoraram. Tá? Então, essa é a grande diferença. É a customização. É você poder pegar cada circunstância e você atuar, você, mentor, atuar para a gente se desempenhar melhor naquela circunstância. A gente está muito satisfeito com a parceria com a Trailing, com a tua mentoria, né, por esses motivos que eu falei, e a gente tem evoluído muito, nós e as pessoas da equipe, a gente tem evoluído muito com o conhecimento de espanhol, isso tem ajudado muito a gente nos negócios. Eu não tenho nenhuma dúvida que a nossa performance e o que a gente está conquistando fora do Brasil tem muito a ver com essa mentoria. Então, eu queria, de verdade, para encerrar, agradecer demais a tua atuação e o teu empenho pessoal, né? A gente percebe que você tem um empenho pessoal importante, a gente pode contar com você. Então, muito obrigado por isso e vamos em frente, porque a gente está gostando muito do trabalho. Espero que vocês tenham gostado das histórias dessa equipe maravilhosa da GoPoint e de como está sendo o processo de internacionalização
com o acompanhamento da mentoria intercultural. Lembrando que as entrevistas completas também serão publicadas no podcast e você poderá conhecer um por um a história, as motivações, os sonhos e as realizações dos membros da comunidade. Foi um verdadeiro prazer falar com você. A gente se vê em outro capítulo do podcast falando com profissionais do futuro. Até lá.